Graça e paz, irmãos. É uma bênção poder estar com todos vocês neste dia, domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Que nós vamos agora juntos, em memória dele, celebrar o que ele pede. Em memória dele. Todas as vezes que nós nos reunirmos, teremos que lembrar em memória. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesse instante, a meditação que Deus trouxe através do Espírito Santo no coração do pastor Tiago, e ele estará passando isso para nós, e eu quero que você esteja aí na sua casa, com tudo preparado, o cálice, a quantidade correta das pessoas que estarão participando da ceia, o pão separado, porque logo depois nós vamos estar consagrando esses elementos, o vinho, que representa o sangue do Cordeiro, do Senhor, e o pão, que representa o seu corpo. Mas antes disto, nós vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo possa ministrar na minha vida, na tua vida. Eu sei que ele já tem ministrado no coração do pastor Tiago, e eu sei que este dia, o dia da vitória da igreja, o dia da vitória em Cristo Jesus, a ressurreição, aleluia, esse dia maravilhoso que nós estamos comemorando e já sentindo a presença do Espírito Santo nesta hora. Amém. Louvado e engrandecido, eu quero, onde você estiver, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor e agradecendo por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, o Tetelestai. Oh Deus, e ao terceiro dia o Senhor ressurge, aleluia, ressurreto, santo, puro, aleluia. Deus, e nós queremos te agradecer por isso. Mas agora, nesta hora, eu peço que o Senhor tome conta, Senhor, do pastor Tiago, toma ele nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Tudo que o Senhor tem ministrado no coração dele, que realmente nós possamos estar agora e ficarmos, ó Deus, edificados pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que ele seja apenas um instrumento teu. Absolutamente nada além disso, um instrumento poderoso nas tuas mãos. Deus, fale com o teu povo. Fale com o teu povo que está nos assistindo pelo vídeo. Amém. Fala, Senhor, com o teu povo espalhado, Senhor, que estão olhando todas as coisas em suas casas, e fala conosco agora, Pai. Amém. Queremos sentir a tua presença, Senhor, gloriosa, Deus, e que nós estejamos nesse dia revigorados pela tua palavra. Amém. E isso nós pedimos porque sabemos que o Senhor nos ouve e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, meu querido. Amém? Amém. Tenho certeza que, assim como aqui, aí na sua casa o Espírito Santo já está, aleluia, agindo. Amém? Amém. A presença dele é muito forte. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Eu queria lê-la lá em João. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhá-la no seu celular ou ela em papel mesmo. João capítulo 8. Hoje, assim como o pastor Edgar introduziu, falamos da ressurreição de Jesus, da Páscoa. Estamos celebrando a Páscoa. E esse texto, vamos começar nesse texto, quero usar esse texto como base, para trazer alguns aspectos da Páscoa do Senhor. Amém? Amém. Diz assim, João capítulo 8, Evangelho de João, na verdade o Evangelho de Jesus, ao qual João escreveu, capítulo 8, versículo 31. Amém? Amém. Abra aí na sua casa. Diz assim a palavra do Senhor. João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, os judeus já tinham crido nele. Pessoas que eram convertidas.
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Acho que tiveram um pouco de amnésia aqui, né? Porque eles foram escravos muitas vezes no Egito, em Babilônia, vários tempos, né? Mas tudo bem. Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E aí Jesus fala: como você pode dizer que a gente vai ser livre? Jesus responde: digo-lhes a verdade. Ele vai responder mostrando que tipo de escravidão ele está falando aqui. Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, mas o filho pertence a ela para sempre. Aí ele vai falar no 36. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Baseado nesse texto, e a gente vai olhar vários outros textos da palavra de Deus, algo que Deus trouxe muito ao meu coração essa semana, e seria um tema para essa mensagem, é Páscoa, a celebração da nossa liberdade. A Páscoa é a celebração, é a festa. É a primeira das festas ali que Deus instituiu para o seu povo, ali no Antigo Testamento. E Páscoa, a celebração, encontro, era um encontro de celebração, o encontro com Deus, essa celebração. Eu quero falar que essa celebração é uma celebração da nossa liberdade. Isso que é Páscoa. E meus queridos, nada como hoje. Hoje, pro tempo que a gente está vivendo, de quarentena, de incertezas, de inseguranças, de segurança quanto ao nosso futuro financeiro, esse colapso econômico que estamos já vivendo, medo de morrer por conta desse vírus, na grande maioria da população. Uma mensagem como essa vem muito a calhar. Entender a profundidade da nossa liberdade, da nossa libertação. O mundo está sentindo um pouco, vamos falar de liberdade, e hoje eu vejo que o mundo está sentindo um pouco na pele o que é ser privado de liberdade. Só você olhar, não tem mais liberdade para ir para o trabalho, está fechado. A maioria dos comércios, tudo fechado. Não tem mais liberdade de se divertir, shopping, cinema, está tudo fechado. Condomínios, você não pode na área de lazer dos condomínios. Está aqui no condomínio, na casa do meu pai. Meu condomínio é assim, eu creio que todos aí que moram em condomínios, até de prédios. Percebe que a gente está... A praia, esse final de semana que a gente está vivendo, esse feriado, como não estaria hoje, ou na sexta-feira, as praias, o trânsito para chegar até a praia, estaria lotado. Aquela imagem que vem na minha cabeça é aquela imagem do pedágio ali da Imigrantes, Anchieta. Tudo não pode, está tudo fechado. Você percebe que ele está sentindo um pouco na pele o que é ser privado de liberdade? Claro que dadas as mais devidas proporções. De certa forma, esse vírus está nos ajudando a entender melhor o pouquinho que o povo sentiu lá no Egito, onde começou a primeira Páscoa. De novo, dadas as devidas proporções, obviamente. Mas é um pouquinho dessa privação da liberdade. E aí a gente vai conseguir dar um pouquinho mais de valor para a liberdade que a Páscoa significa. Amém? Por isso que eu falo, falar de Páscoa nesse momento faz muito sentido. E vamos entender melhor o que ela significa dentro desse texto, dentro de outros textos. A gente vai entender a profundidade que tem essa Páscoa. Analisando detalhes desde o seu início aí, há 3.500 anos lá no Egito. Depois em Jesus, onde ela se realiza mais, ela se manifesta melhor em Jesus há 2.000 anos atrás. E também futuramente, quando vai se completar
a Páscoa, que é a nossa total libertação. Claro, óbvio, Jesus consumiu tudo na cruz, está consumado, não estou falando disso. Mas o processo para nós ainda vai chegar, a gente tem um pecado aqui ainda. Amém? Então a Páscoa ela é profundíssima demais. Porque está lá 3.500 anos atrás, se cumpriu em Jesus há 2.000 anos atrás e tem aspectos dela ainda se cumprir. Essa liberdade ela é muito profunda para nós. E esses princípios são perpétuos. Eles vão ser cumpridos. Já foram cumpridos lá no Egito. Foram cumpridos em Jesus. E será cumprido ainda na segunda vinda de Cristo. Amém? Portanto, a gente vai ver hoje, analisando alguns textos, esses significados da Páscoa. Do que realmente Cristo nos libertou. E para isso, para analisarmos, a gente vai analisar os textos. Queria que você abrisse a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20. Antes da gente analisar o texto de João em si, Êxodo capítulo 12. A gente vai olhar esse texto, que é a primeira Páscoa. E os paralelos dessa Páscoa com a Páscoa que Jesus cumpriu, amém? Para a gente poder entender que liberdade é essa que Jesus está falando ali em João. Amém? Vamos fazer esses paralelos e a gente vai chegar no profundo disso, amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês, é o mês de Nissan. Digam a toda a comunidade de Israel que o 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme que cada um pode comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-no até o 14º dia do mês, ou seja, começava no dia 10 até o 14º dia, ficava 4 dias ali. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passa então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não come a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Fogo é sacrifício. Sacrifício do cordeiro aqui, amém? Essa é a ideia. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, como apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia! Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar que as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Lembra um pouquinho que eu falei? É lá, cumpriu em Jesus e ainda vai cumprir essa ideia da Páscoa ser perpétua, amém? Amém. Como decreto perpétuo. Durante 7 dias, aí outro aspecto interessante. Durante 7 dias, comam um pão sem fermento. No primeiro dia, então, no primeiro dia que começasse a Páscoa, tirem da casa o fermento. Porque quem comer qualquer coisa fermentada no primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia em que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Amém? Amém. Celebrem esse dia como decreto perpétuo também, por todas as gerações. No primeiro mês, como pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa.
Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Esse é o primeiro aspecto da primeira Páscoa, aqui. E a primeira celebração. E a Páscoa, então, é como o sinal dessa libertação do povo do Egito. Essa é a primeira Páscoa. Essa aqui é a primeira Páscoa. E quais alguns aspectos, alguns detalhes importantes? Eu quero destacar 3 só detalhes importantes desse texto para a gente fazer uma comparação com a Páscoa de Jesus. Primeiro, o Cordeiro Pascal. Ali nos primeiros versículos a gente viu que o homem tinha, o homem da casa, o pai de família, tinha que separar 10 dias antes, no 10º dia, né, do mês de Nissan, um cordeiro de 1 ano sem defeito. Então esse é um aspecto, eles separavam, e esse cordeiro ficava com eles ali 4 dias, até o momento de sacrificá-lo. Certo? Então eles tinham esse aspecto de estar ali, olhando esse cordeiro, ver se realmente não tinha nenhum defeito. É o tempo que ele tinha que ficar ali sendo analisado nesses aspectos. Então, tem um cordeiro pascal, que ficava ali do 10º dia até o 14º dia que ele seria sacrificado. O segundo aspecto é o sangue desse cordeiro, que é o sangue da propiciação, o sangue que desvia. Propiciação significa isso, desvio da ira de Deus. E ali no texto fala que era para passar o sangue nos umbrais das portas, porque ao passar o anjo da morte, ele viria o sangue e desviaria, passaria sobre ele, passaria por cima. E o interessante é que esse é o significado da palavra Páscoa, passar por cima, passar, desviar. Isso significa Páscoa, é o desvio. O significado literal da palavra Páscoa é esse, desviar, passar sobre. Então quando via o sangue ali da propiciação, o sangue do cordeiro, o anjo da morte via e passava, e o primogênito daquela casa era poupado. Aleluia. Amém. Olha que maravilha isso. Olha como já pode pensar na sua mente aí já como vamos ligar isso com Jesus, que tem toda a ligação. Amém? E terceiro aspecto interessante aqui dessa primeira Páscoa é a questão do fermento. Dá destaque aí do versículo 14 até o versículo 20, a questão do fermento. Por que tirar o fermento da casa? E esse era o que marcava o início da Páscoa. Eles tiravam todo o fermento, todo o pão fermentado, toda coisa que se fermentava, eles tiravam, seja trigo, seja o próprio fermento, seja um monte de coisa. Até hoje o judeu tira da casa, nesses 7 dias de Páscoa. Simbolizando o quê? Cevada também. Simbolizando o quê? O que significa o fermento? O fermento, a gente pode olhar na palavra, é o pecado. Eu não vou abrir por conta do nosso tempo, mas se você abrir depois lá, Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tudo que é relacionado a pecado é fermento. 1 Coríntios 5, 8 vai falar que é a maldade e a perversidade. Então, o fermento é pecado. Assim, a Páscoa ela era iniciada quando o povo tirava aquilo que representava o pecado. Quando o povo se limpava a casa do pecado. Isso era o início da Páscoa. Tirada do fermento. Amém? Amém. E é claro que existem outros detalhes com relação à Páscoa aqui, mas eu quero me atar a esses 3. E abra lá um texto muito interessante. Colossenses, capítulo 2. Olha o que Paulo vai falar. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Paulo vai falar assim: portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Paulo está falando aqui para aqueles judeus, aquelas pessoas que estavam se convertendo, até gentios aqui, provavelmente em Colossos, gentios, que estavam querendo participar de algumas celebrações ali do povo judeu. Ele fala, não deixe que ninguém o julgue. Por quê? Por que não? Porque olha o versículo 17, ele fala,
estas coisas, ou seja, todas essas festas, tudo isso que a gente vê no Antigo Testamento, tabernáculo, templo, todas essas coisas são sombras do que haveria de vir, aleluia. E a realidade, porém, encontra-se em Cristo, glória a Deus. Olha Paulo falando aí, então tudo que tem ali se encontra em Cristo. Gente, tem muito mais detalhes, eu não quero me alongar, vou pegar só esses 3. Vamos ver agora o que é isso. O que a Páscoa do Egito mostra como sombra de Cristo. Como Cristo mostrou, revelou, cumpriu a Páscoa ali do Egito, que é uma sombra de Cristo. Na verdade, a verdadeira Páscoa é Cristo. É isso que Paulo está dizendo, amém? Jesus veio cumprir esses significados. E como a gente vê isso? Olhando simplesmente esses 3 que eu citei aqui. Primeiro, o Cordeiro da Páscoa. Jesus é o Cordeiro sem defeito. Aleluia! Textos, vou ler 3 textos aqui. João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse o quê? Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Esse é o Cordeiro. 1 Coríntios 5:7 fala, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo coloca claramente ali que Cristo era o Cordeiro Pascal. Aleluia! 1 Pedro 2, 21 e 22. Eu estou lendo rapidamente por conta do nosso tempo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Aleluia! Como que tinha que ser o defeito, o defeito? Como tinha que ser o cordeiro lá da Páscoa? Sem defeito. E Pedro vai falar lá para nós, ele não cometeu pecado algum. Jesus é esse cordeiro. Na verdade, todos os cordeiros que morreram lá no Egito, e morreram depois, toda vez que o povo celebrou essa festa, todos eles eram sombra de Cristo. Aleluia! Jesus é o verdadeiro cordeiro. Jesus é esse Cordeiro de Deus. Porque interessante, além desses textos, eu não vou abrir aqui, mas João 12, 1 e o versículo 12, vai mostrar claramente quando Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal, lembra? Com as florinhas lá, Hosana ao reino, tudo. É exatamente o tempo onde eles estavam pegando os cordeiros e trazendo para sua casa. Jesus está entrando em Jerusalém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha como Jesus vai cumprindo a Páscoa nos detalhes. Aleluia. Isso é maravilhoso demais. No momento que estavam separando os cordeiros, Jesus estava sendo separado pelo Pai. Estava entrando ali em Jerusalém. Glória a Deus. Ele é esse cordeiro. Enfim, Jesus cumpriu à risca esse primeiro aspecto que a gente citou aqui. O segundo, o sangue de Jesus é o que faz a propiciação dos nossos pecados. 1 João, vou ler o texto, 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. De novo, propiciação significa desvio da ira de Deus. Deus desviou a ira que era destinada a nós para Ele que é o Cordeiro. Ele é a propiciação. E o que aconteceu na Páscoa, que até o significado da palavra da Páscoa que a gente falou aqui, desviar, passar sobre. É isso. Jesus, o sangue de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. E terceiro, Jesus tirou o fermento da casa do Pai. Texto de Mateus 21, 12 e 13. Depois que ele entra e tem entrada triunfal lá, acontece o quê? Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Da mesma forma como o povo tirava todo o fermento da casa, no começo da Páscoa ali, Jesus cumpriu esse requisito da Páscoa e varreu do templo toda a sujeira, todo o pecado da casa do Pai ali. Olha como Jesus cumpriu à risca os detalhes
da Páscoa como nosso cordeiro, como o cordeiro pascal. O resto era tudo sombra. Amém? Jesus é o cordeiro pascal. Portanto, fica mais do que claro que Paulo estava completamente certo ao dizer que a Páscoa do Egito era apenas sombra da verdadeira Páscoa cumprida por Cristo. Aleluia! E com esse pano de fundo, então, entender um pouco melhor a profundidade dos significados da Páscoa, vamos agora ver 3 libertações que a Páscoa libertou o povo ali do Egito, né? 3 libertações que a Páscoa de Cristo nos dá. O que essa Páscoa em Cristo nos liberta? Se no Egito eles foram libertos da escravidão, em Cristo a gente é liberto do quê? Essa é a ideia. Do que Cristo nos liberta? Primeiro, meu querido, a Páscoa de Cristo nos liberta da condenação do pecado. Aleluia. Glória a Deus. E aí já vai o texto de João, que é o texto base da nossa mensagem. Versículo 33 fala, e ele lhes respondeu, o 34, desculpa, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quero me conter agora nesse primeiro ponto, na parte final desse versículo. É escravo do pecado, ou seja, o pecado escraviza. Todo aquele que peca, ele é escravo. Ele está condenado pelo pecado. Não tem jeito. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem jeito. E o Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Salário é o quê? Você trabalhou, você merece seu salário. Você pecou, você merece a morte. Não tem como fugir. É a condenação, é escravo, é condenado por isso. Ou seja, estávamos todos condenados à morte. A consequência natural do nosso pecado é essa morte, a separação de Deus. E aqui cabe um detalhe, um parênteses rapidamente. Morte, meu querido, não tem nada a ver com fim, não é fim da vida. Morte não é fim da vida. Morte na Bíblia é separação. Morte significa estar separado. Quando eu morro fisicamente, a minha alma, meu espírito, separa do meu corpo. Isso é morte física. Deu para entender? Morte espiritual é quando estamos separados de Deus. Por isso que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 4, versículo 1. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Espera aí, como estavam mortos? Eram zumbis? Estou falando para eles, mas estava morto, então todos eles ressuscitaram? Não, porque é morte espiritual. Tem uma morte que é espiritual, que é quando a gente está separado de Deus, que é o pecado que faz isso. Quando Deus fala para Adão, do dia que você comer desse fruto, certamente você morrerá. Ele morreu ali na hora? Adão viveu mais de 900 anos. Ele morreu como? Separou do Pai. Essa morte que é complicada. A morte espiritual. A morte espiritual. E tem a morte eterna, que é você morrer fisicamente separado de Deus. Aí você vai ficar eternamente separado de Deus. Porque a chance de nos ligar a Deus é enquanto estamos em vida. Enquanto estamos em vida. Amém? Tem essa morte eterna. Essa é terrível. É você ficar separado de Deus eternamente. Ou seja, então, estávamos todos condenados a essa morte aqui. E essa era a consequência natural dessa separação de Deus. O pecado nos escravizou. E ele nos deu uma escrita de dívida para com Deus. Tinha uma dívida, a gente tinha uma dívida com Deus. E, consequentemente, essa dívida é a separação eterna de Deus. Essa era a nossa condenação, a morte eterna. Contudo, meu querido, tem esse Cordeiro Pascal. Ele se entregou para nos libertar dessa condenação. Amém. Aleluia! Amém. Se você crê nisso, você está liberto dessa condenação. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne,
Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, aleluia, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, aleluia. Ele removeu, ele tirou essa condenação. Ele é o nosso cordeiro, o nosso cordeiro pascal que nos garantiu que estamos libertos dessa condenação que o pecado gerou, amém? Libertos dessa condenação. Romanos 8, 1 e 2, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Somos libertos da condenação do pecado, meu querido. Meu querido, isso é muito mais do que ser liberto do Egito. O povo foi liberto do Egito, não foi? Quantos entraram na Terra Prometida? Eles foram libertos do Egito, mas o Egito não foi liberto do coração deles. E é essa liberdade que Jesus veio dar do pecado, uma liberdade do coração. Essa é a verdadeira liberdade. Não é uma liberdade física, de uma pressão nacional, de um povo em cima da gente, não. É uma liberdade de dentro para fora. É uma liberdade de nós mesmos, do nosso pecado e da condenação que ele traz, amém? E esse texto deixa claro então que a nossa dívida de escravo do pecado foi totalmente paga por Jesus na cruz, aleluia. Da mesma forma que o sangue dos cordeiros do Egito cancelou a escravidão deles ali perante Faraó, o sangue de Cristo cancelou a dívida de todo aquele que crê nele, toda a dívida com o pecado, amém? Todo aquele que crê em Cristo, a dívida do pecado está paga. Aleluia. Glória a Deus. E eu lembro quando... Licença, só um minuto. Quando eu fui ligar para um rapaz que eu estava devendo um dinheiro. E ele virou para mim assim e falou: Tiago, fique em paz. Você não me deve mais nada. Mas foi um peso que saiu assim. Porque todo dia eu pensava, toda vez que entrava um dinheiro, eu falava, não, tem que pagar. E era um peso. E quando ele falou pra mim, olha, você está liberto, parece sair um peso das minhas costas. Querido, isso é uma dívida de bens materiais, de dinheiro. Nem se compara do alívio que a gente sente quando a gente confia em Jesus e a gente é liberto dessa carga da morte eterna. É um alívio muito maior do que pagar qualquer outro tipo de dívida. Amém? Amém. Portanto, o sangue do Cordeiro Pascal nos livrou da morte eterna. Quem crê em Cristo não está mais separado de Deus eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Isso deve gerar em nós um alívio total. Nós somos libertos da condenação do pecado. Glória a Deus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal que fez isso para nós. E eu pergunto, será que eu realmente entendo que eu não tenho mais dívida com Deus? Quantas vezes a gente vê uma vida pesada? Jesus fala, para com isso, tira esse jugo, pegue meu jugo que é leve. Não estou querendo dizer que a vida cristã é fácil, não é isso. Mas a gente não pode ver com jugo, com peso, de querer fazer as coisas para Deus, para agradar de alguma forma, ou para pagar essa dívida. Essa dívida a gente nunca ia conseguir pagar. Ele que pagou, o sangue dele que pagou. Amém? Amém. Glória a Deus. O quanto temos aproveitado, então, essa dívida paga. Ou seja, o quanto temos aproveitado o fato do véu ter se rasgado e agora a gente pode se aproximar de Deus novamente. Quanto a gente tem aproveitado isso? Meu querido, eu tenho falado, eu vou insistir, vou falar de novo. O pastor Edgar também tem falado. Vamos aproveitar esse tempo para nos aproximar de Deus. Deus está dando um tempo para você, meu querido. Se aproximar dele, aproveitar essa liberdade. Isso que ele conseguiu, ele reconciliou de novo com Cristo, com o Pai. A gente tem oportunidade de nos relacionar com Deus. Aleluia. Vamos aproveitar isso. Segunda liberdade que a Páscoa de Cristo nos dá. A Páscoa de Cristo nos liberta do poder do pecado. Não só da condenação, da escrita de dívida, mas do poder do pecado em nós.
João 8,36 também vai falar, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. De novo, João 8,34. Agora eu quero frisar o meio do versículo. Todo aquele que vive pecando. Ou seja, isso nos revela, que isso revela para nós o poder que o pecado tem sobre nós. Pois a ideia é que não dá para viver sem pecar. O poder que o pecado tem em nós. Assim como o povo era escravo no Egito, todo homem é escravo do pecado. É isso que Jesus está falando aqui. Ou seja, assim como o povo fazia tudo o que o faraó mandava, o homem está sujeito a fazer tudo o que o pecado manda. É isso. É isso que Jesus está falando aqui. Com isso, entendemos que não existe a possibilidade do homem ser livre. Vamos analisar juntos. Segundo o dicionário, eu vou ler aqui. O que é liberdade? Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Isso que é uma definição mais do dicionário. E aqui a gente vê que o homem entende liberdade como, então, como o fazer o que bem entender. O livre é aquele que faz o que bem entende. É isso. A liberdade é você fazer o que você quiser. Se não vai ferir o outro, se não vai pegar o outro, eu posso fazer o que eu quiser. Isso que é liberdade. Mas será? Será que isso é liberdade? É fazer o que eu quiser? Querido, analisa comigo. Imagina que sai um decreto do governo hoje, falando as seguintes palavras. Excepcionalmente amanhã, dia 13 do 4 de 2020, estão derrubadas todas as leis. É um decreto governamental. Todos estão livres para fazer o que bem entender, sem qualquer punição, sem qualquer condenação pelos seus atos. Estamos estabelecendo o dia da liberdade total, amanhã, dia 13, segunda-feira. Como seria essa segunda-feira? Pensa, como seria essa segunda-feira? Eu tô com raiva dele, da outra pessoa, eu vou poder matar ela, porque não vai ter condenação nenhuma. Eu vou fazer o que eu quiser. Imagina se não ia aumentar os roubos, os saques, Por quê? Porque isso mostra para nós o quanto a gente é escravo do pecado. Quando o homem fala que ele quer livre e quer fazer o que ele quiser, o que seu coração mandar, o seu coração manda ele fazer sabe o quê? Só coisa errada. Porque Jesus já falou aqui, vocês vivem pecando, são escravos do pecado. O pecado na sua vida, querido, é mais forte do que o seu livre-arbítrio. Se você acha que você é livre, quando você fala que você é livre, é porque você vai fazer tudo aquilo que seu coração quer. E o que seu coração quer, Jesus falou, do coração do homem é que sai o adultério, a maldade, os pecados, a imoralidade sexual, tudo é do coração. Então o homem na verdade não é livre, ele está preso no poder do pecado. O pecado tem poder sobre a vida dele. É isso que eu quero dizer. Por isso que o sangue de Cristo aí que é lindo. O Cordeiro Pascal, ele veio nos libertar justamente desse poder do pecado. Aleluia! Glória a Deus! Amém. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, no texto aí mesmo, o último versículo que a gente leu, verdadeiramente serão, de fato serão livres. Aleluia! Tito 2, 11 e 12 fala assim, porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela, a graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. É a graça de Deus que vai nos ajudar, meu querido. Glória a Deus. Nós temos força contra o poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Quando cremos nesse Cordeiro Pascal, o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Amém?
É isso que o texto fala. Outro texto, Gálatas 5, do 22 ao 25, que vai falar o fruto do Espírito. Antes ele fala que o Espírito milita contra a carne e tal, essa batalha. Ele vai falar, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia! Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Amém. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito, pelo Espírito. Amém? Então, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus, nos libertou do poder do pecado. A gente pode olhar para o pecado e falar não. Glória a Deus. Amém. Querido, quem não crê em Jesus não tem esse poder. Ele está preso no pecado. Ele não consegue sair. Ele não consegue se livrar. Está preso nesse engodo, nesse lamaçal. Ele até sabe que está ruim, até sabe que está prejudicando, até sabe que está atingindo a sua vida. Ele até sabe que está perdendo família, mas ele não consegue. Porque ele não crê no sangue do Cordeiro Pascal, que veio libertado disso. Por isso, querido, a gente tem que crer. Crer no sangue de Jesus. Aleluia. Na verdade, a verdadeira liberdade não é fazer o que a gente bem entende, mas sim é justamente o contrário. É poder controlar os impulsos e desejos da carne. Essa é a verdadeira liberdade. É você falar para o seu coração não. Sabe quem é livre, querido? Não é aquele que deixa a vida me levar e fazer tudo que o coração deixar. Isso não é liberdade, isso é escravidão ao pecado. Livre é aquele que fala não, coração. Você não vai fazer. Tem um domínio próprio, o Espírito Santo dá o domínio próprio. Aleluia. Esse é o verdadeiro livre. Esse é o verdadeiro que passou a Páscoa, está livre, está liberto em Cristo. Aleluia. Amém. Portanto, o sangue do Cordeiro Pascal nos livrou do poder do pecado. Quem crê em Cristo tem forças para varrer da sua vida todo o fermento do pecado. Aleluia. Usando o tema aí da Páscoa, glória a Deus. Amém. E aí eu pergunto para nós, quanto temos crido no poder do sangue de Jesus? Amém. E assim, estamos vencendo o pecado em nossa vida. Quanto que a gente está vencendo o pecado? Será que na prática, no dia a dia, na nossa luta contra o pecado, demonstramos nossa fé em Jesus? Eu creio em Jesus, Ele me deu forças. Ou eu cedo toda vez que o pecado vem, que bate no meu coração? Você tem força para vencer o pecado, querido. Se você confia e crê em Jesus, você tem força para vencer o pecado. Mas será que a gente está lutando contra o pecado? Realmente a gente quer lutar? Se não quiser também, ele vai dominar a sua vida. Mas crê em Jesus, você tem força para lutar contra o pecado. E o último ponto, amém? A Páscoa, além de nos libertar da condenação do pecado e do poder do pecado, a Páscoa também, a Páscoa de Jesus, nos libertará da presença do pecado. Aí eu quero destacar no texto principal, aí João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quero destacar esse finalzinho, a expressão serão livres. Está no futuro. De novo, quero deixar bem claro que a obra de Cristo foi completa na cruz e na sua ressurreição. Tetelestai, está consumado. Está fechado, foi totalmente completo ali. Contudo, essa obra só está completa, ou só vai completar em nós, quando formos transformados, não tivermos mais em nós a presença do pecado. Amém? Amém. Tem um aspecto futuro, e isso é maravilhoso para nós, gente. Tem esse aspecto, essa garantia. Olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 54 a 57. Olha o que Paulo fala. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém? Amém. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto deixa claro que a nossa vitória estará completa quando o nosso corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade.
Ali vai ser completa. Não que Jesus não completou a obra dele, mas em nós isso vai ser revelado depois, a nossa glorificação. Ou seja, o sangue do Cordeiro Pascal garante para aqueles que creem que seremos libertos dessa presença do pecado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus! O sangue do Cordeiro Pascal nos dá uma esperança. Nos dá uma esperança. Isso é maravilhoso demais. Isso já foi garantido ali na cruz, está consumado. Ou seja, é esperança nossa, querido. Essa luta que a gente tem com o pecado hoje vai ser vencida. Aleluia. Aleluia. Está garantida a vitória. Amém. Está garantido. O pecado em nós ainda existe, mas ele vai sair. E isso está garantido. Aleluia. Contudo, esse é o lado lindo e maravilhoso dessa salvação. É a nossa esperança. Podemos olhar para essa Páscoa lá no futuro e ter esperança de que o nosso corpo vai ser liberto totalmente da presença do pecado e teremos comunhão perfeita com Cristo. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Sabe qual é a morte que Jesus venceu, meu querido? Voltando para o que eu disse, é a morte lá de Gênesis. Se você comer desse fruto, certamente você morrerá. Essa morte Jesus venceu. Ele saiu. O homem morreu ali, separou de Deus. Jesus veio, morreu, separou de Deus também. Nos resgatou. E porque ele ressuscitou nesse domingo glorioso, aleluia! Porque ele ressuscitou, é a garantia de que nós também seremos ressurretos. Aleluia! Amém. Seremos ressurretos e libertos de vez da presença do pecado na Glória nossa a vida. Deus. Glória a Deus, essa é a nossa esperança. Essa foi a morte que Jesus venceu. O que separava o homem de Deus não separa mais. Aleluia. O pecado está vencido uma vez por todas e será completamente eliminado da nossa vida, na nossa glorificação lá na frente. Temos essa esperança. E Paulo cria tanto nisso que ele disse lá em Filipenses capítulo 1, dá uma olhada. Filipenses 1, 20 até o 24. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei mais o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo porque ele tinha certeza dessa ressurreição, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo, ele tinha convicção que a sua fé no sangue do Cordeiro Pascal lhe garantia, lá no fim da sua vida, a presença com Cristo e garantia a saída, a não mais presença do pecado no seu coração, o qual ele lutou tanto. Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal, esse eu continuo fazendo. Essa luta, ele sabia que isso ia acabar, porque a presença do pecado não estaria mais. Por isso que ele falou que o morrer é lucro. A esperança total de Paulo. Glória a Deus. Amém. Paulo tinha convicção que ele teria uma comunhão completa com Cristo. Portanto, meu querido, o sangue do Cordeiro Pascal nos liberta da presença do pecado em nós. Amém. Vai nos libertar lá na frente. Quem crê em Cristo tem essa esperança certa de que um dia o pecado não fará mais parte de sua vida, aleluia. E assim poderá desfrutar da mais profunda e do mais profundo e íntimo relacionamento com Deus, aleluia. Um relacionamento mais profundo sem a presença do pecado. E do pecado, Jesus veio nos libertar da condenação dele, do poder dele, da força dele em nós e da presença dele. Veio garantir que essa presença já está garantida lá na frente. Basta a gente esperar e confiar e crer. Diante de toda essa situação que a gente está vivendo hoje no mundo, trazendo para nós isso, essa epidemia, essa pandemia e tudo mais. Será que realmente eu creio que o sangue de Cristo me garantiu o fim da presença do pecado?
Será que eu tenho convicção da minha vida eterna? Por que tanto medo de morrer? As pessoas estão desesperadas, você vai no mercado. Eu vi uma vez, eu fui no mercado, a pessoa estava passando álcool gel em cima da luva. Um medo de morrer. Por quê? Não tem a esperança. Porque não é como Paulo. A morte é lucro. Essa Páscoa, a Páscoa de Cristo nos garante essa esperança, essa certeza para nós de que estaremos com Cristo. Basta a gente analisar algumas coisas. Quanto que eu estou deixando o medo me dominar diante de toda essa situação? Quanto eu tenho valorizado as coisas dessa vida? Muitas vezes não é o medo da morte, mas é o medo de perder as coisas. A gente sabe o colapso, já falei aqui, o colapso econômico que vai gerar, isso aí já tá um caos. Estava previsto para o Brasil economizar em 10 anos com a reforma da Previdência, já gastou agora. Sim. Dando esses R$600 aí para todo mundo, quase. Não só isso, mas todos os recursos quase tá chegando quase a R$1 trilhão. Quando você está apegado nas coisas daqui, sabe que não é esse o seu medo? Perder as coisas daqui? Você não vai levar nada disso para o céu, meu querido. Fique feliz com a certeza de que você vai estar lá. Aleluia. Com Ele tem muito mais. Nada, tudo que Deus tem preparado para nós é muito grande. Aleluia. Aleluia. Jesus disse, eu vou, mas vou preparar lugar e volto para buscar vocês. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Sabe que eu tenho medo de morrer também? Se morrer, essa morte aqui. Querido, se você tem tanto medo da morte física, guarda isso. Se você tem tanto medo da morte física, será que é porque você não tem certeza da sua vida espiritual com Cristo? Sim. Se você tem certeza de que você já está ligado com Cristo, que você não está morto espiritualmente, você não tem que ter medo da morte física. Que a morte física vai ser o máximo, sabe o quê? Te ligar com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É lucro. Tire esse medo do seu coração. Isso não quer dizer que eu vou sair aí, não, vou tomar as precauções, vou cuidar. Passar assim no álcool gel, vou tomar cuidado. Estamos em casa, estamos aqui, não estamos na igreja. Concordo? Estamos tomando as precauções. A gente não é imprudente. A nossa fé ela não é imprudente. A nossa fé simplesmente nos dá esperança. Aleluia. Glória a Deus. É muito mais do que qualquer outra coisa. Aleluia. Concluindo então. Celebre a liberdade. Lembra que o tema dessa mensagem é a celebração da Páscoa. Celebre a liberdade, pois o sangue do Cordeiro Pascal, Jesus, nos livrou da condenação, poder e presença do pecado em nossas vidas. Amém? Essa mensagem fique no seu coração e vamos agora ceiar neste momento com essa mensagem no nosso coração. Chamar o pastor Edgar para a gente fazer esse momento de ceia aqui juntos. Você na sua casa, como o pastor já falou, tenha preparado aí seus elementos. Glória a Deus. Com essa mensagem vamos passar para esse momento de ceia. Amém? Amém. Deus falou poderosamente Aleluia. conosco. Condenação, poder e presença do pecado. Amados, isso é um privilégio. O nosso presidente ele tem um slogan de João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso que ele sempre diz na mídia, ou no final de cada pronunciamento dele? Então ele leva isso como uma bandeira séria. Quem é a verdade? É Jesus. É o Cordeiro Pascal. É esse Cordeiro que nós acabamos de presenciar a sua palavra. Aquele que tem o poder. Aquele que, quando ele disse tetelestai, ele foi lá, pegou a chave do inferno e da morte. E agora está na mão dele. Acabou.
Essa é a verdade. Esse é aquele que pode, aquele que criou todas as coisas, aquele que é o grande arquiteto de todas as coisas, e tudo por ele foi criado, por ele, nele, tudo nele foi criado, inclusive a minha e a tua libertação, a minha e a tua salvação. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Querido, eu quero que você tenha essa certeza também. Aleluia. Eu vivo essa certeza há 48 anos. 48 anos que essa certeza invadiu a minha vida. E a partir daí essa minha vida começou a ter paz, tranquilidade. Glória a Deus. Querido, você precisa ter isso, essa convicção. Não haverá ninguém indo para o céu contaminado com o vírus pecado. Covid-19 é nada perto do vírus pecado. E só existe um antídoto para o vírus pecado: o sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário. Amém. Esse é o único antídoto. Glória a Deus. O sangue puro, sem pecado, esse Cordeiro sem mancha, sem defeito. Aleluia. Esse é o único antídoto. E ninguém haverá de contemplar o Pai e ir para o céu com uma pequena pitada de pecado. Quando nós olhamos em Tessalonicenses 5:23, diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e que o seu espírito, alma e corpo estejam íntegros e irrepreensíveis. Quando? Quando o Senhor Jesus voltar. Ou seja, não pode ter o vírus pecado, não pode. Em seu espírito, alma e corpo estejam íntegros e irrepreensíveis, porque é o Senhor mesmo que nos santifica, é Ele que nos leva. Meu filho, meu irmão, meu amigo que está nos assistindo agora, quando você tiver essa convicção de que realmente é Jesus que faz tudo isso, não é religião. Amém. Religião é esforço que o homem faz para chegar a Deus, e para chegar a Deus não precisa de esforço nenhum, é reconhecer esse Cordeiro Pascual como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, reconheço. Nenhuma religião vai levar o homem ao céu. Nenhuma religião vai resolver o problema das pessoas. Não adianta fazer sacrifício. Crê somente. Aleluia. É o verdadeiro Glória a Deus. ponto para nós vivermos uma vida com Deus. Glória a Deus. Não existe religião que é capaz de fazer exatamente isso que Jesus fez. Não. Por isso, conhecereis a Cristo. Conhecereis a verdade, conhecereis o caminho, conhecereis a vida. Aleluia. E você vai ter a vitória que você precisa. Amém. Se você é Jesus, se você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesta hora, o teu medo vai sair, eu te garanto. A tua preocupação vai sair, a tua angústia vai sair. Esse peso de reclusão, impostos pela autoridade, com medo do Covid-19. O que é Covid-19 perto do poder do meu Deus? Aleluia. Nada! Aleluia. Que poder esse vírus tem? Perto do sangue do Cordeiro que me liberta, que me transforma e que me salva e que me liberta. Aleluia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará de tudo isso que nós ouvimos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E nesse momento nós vamos agora, amados, Amém. falar e agir sobre o memorial. Esse sangue é tão precioso. Esse Jesus, essa verdade, ela é tão preciosa que nos leva a termos um momento como esse. Hoje, domingo da ressurreição. Hoje, as coisas são tremendas. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 26, a partir do versículo 26. Pega a sua Bíblia que está aí, digital ou não, não é? Eu quero que você abra em Mateus 26, 26. E diz assim: enquanto comiam,
Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou ou partiu e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão do pecado. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco. Aleluia. Aonde? No reino de meu Pai. Aleluia. Aleluia. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Glória a Oliveiras. Deus. Aleluia. Onde Jesus costumava ter os seus momentos de meditação, de reclusão, oração. Amados, nós vamos fazer o que Jesus fez: dar graça. Antes de servir tamanho memorial, eu quero orar ao Senhor. Nós vamos orar pelos elementos. Este pão sem fermento representa o corpo de Cristo. É uma metáfora. E esse cálice simboliza o sangue do Cordeiro, esse sangue maravilhoso, o sangue pascal. Aleluia! E nós agora vamos dar graças. Jesus fez assim. Não existe poder nesses elementos. Não existe uma transferência de poder, não. O que existe é a obediência e a representatividade que Jesus deixou para que nós façamos. Amados, nós vamos orar também para que você e eu participemos desse ato maravilhoso. Amém. Em santidade. Aleluia. Esse é o momento em que eu peço para que você, meu irmão, minha irmã, esteja com os seus pensamentos voltados ao Senhor. E nós vamos fazer o quê? A purificação. Nada de fermento. Nada de fermento. Não é momento de termos o fermento. Não é momento de termos algo que possa entristecer o coração do nosso Deus. Então, nesta hora, nós vamos dar graça. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo também pegando as mesmas narrativas do Senhor Jesus, ele fala: examinai, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Examinar é tirar o fermento, é tirar o pecado, é tirar de nós, é fazer o quê? Uma presença poderosa de santificação. Aleluia. Amém. E é isso que nós vamos fazer agora. Feche os olhos aonde você estiver aí com o vídeo. Nós vamos orar por esses elementos. Deus eterno, exaltado e glorificado seja o teu nome, ó Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Como tu és bom, Santo, Santo. como tu és bom. Eu te agradeço na minha vida, Senhor, por o Senhor ter eliminado o fermento da minha vida, o pecado da minha vida, Sim, Jesus. ter afastado o pecado de perto de mim, Amém, Jesus. ter me purificado por completo e me dar, ó Deus, a autoridade perante o poder do pecado e saber que ele não me contaminará. Amém, Senhor. Deus, nessa hora eu peço que o meu irmão e a minha irmã que estão aí, ó Deus, do outro lado do vídeo, Mostra, Senhor. passa o sangue, Passa, Jesus. passa o teu sangue, Perdoa, Senhor, os pecados. passa o teu sangue e purifica, Senhor. Purifica e santifica.
limpa, restaura. Oh, santo e poderoso Deus, a tua palavra diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, a Tua palavra também nos disse, ó Deus, se dois concordar sobre alguma coisa sobre a face da terra, o Senhor concorda no céu. Se dois ligar na terra, o Senhor liga no céu. Se dois desligar na terra, o Senhor desliga no céu. Pai, em nome de Jesus agora, eu e os meus irmãos, se tenhamos feito alguma coisa que entristeceu o teu coração, se existe algum cheiro, algum rastro de fermento, Deus, em nome de Jesus, passa o sangue teu sobre a nossa vida. Oh Deus, no Salmo 103 diz que o Senhor não nos retribui conforme os nossos pecados, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus, em nome de Jesus, então agora passa o sangue de Jesus. Amém. Limpa o meu irmão. Aleluia. Limpa a minha irmã. Aleluia. Purifica, Senhor, os teus filhos. Purifica as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos, Deus, nesse domingo de ressurreição. Oh, aleluia. O domingo da nossa vitória. Aleluia. Glória a Deus. O domingo de alegria. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Senhor, obrigado por sentir a tua presença poderosa no nosso meio. E eu posso ver que meu irmão e a minha irmã que estão do outro lado do vídeo estão sentindo poderosamente a tua presença. Oh, glorioso Deus eterno. Senhor, como é bom sentir. Deus, em nome de Jesus, agora damos graça por esse pão. E damos graça por esse cálice, esse vinho. Obrigado, Senhor. Porque nós vamos poder participar simbolicamente do teu corpo e beber do teu sangue. Aleluia. Porque agora estamos limpos, Sua glória poderosa. estamos purificados. Amém, Jesus. Em nós não existe fermento mais. Aleluia. Portanto, Deus, eu agradeço a Ti por esses elementos nos quais iremos participar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o Teu nome. Você então aí sirva o pão para os elementos, os membros da sua família. Aleluia. Ok? Também, você também sirva o cálice para que realmente possamos agora participarmos juntos desse momento maravilhoso. Oh, como é glorioso sentir a presença do Senhor, como é glorioso nós andarmos diante desse Deus poderoso. Queridos, Deus está se alegrando demais nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria estar com vocês aí. Eu queria estarmos todos juntos, a banda de louvor, tudo aqui. Mas o importante é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos libertou. Ele está todo aí. O nosso desejo é louvar e adorar o nome dEle, cantar e magnificar o nome dEle. Mas Ele sabe que existe no nosso coração o desejo de louvor e adoração. E eu quero que você pegue agora aí. Levante o seu pão, aonde você está, juntamente com a sua família. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, vamos repetir todos juntos. Eu, pastor Estela que está aqui, o pastor Tiago também, vamos repetir todos juntos. E diga assim comigo nessa oração: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado por ter morrido Por ter morrido na cruz do Calvário. na cruz do Calvário. Neste dia, Neste dia, estamos agora estamos agora em obediência em obediência à tua à ordenança. tua ordenança. Pai, Pai, oh Deus tremendo, ó Deus tremendo,
que nos deu Cristo que nos Jesus, deu Cristo Jesus, o seu único Filho, seu único para morrer por nós na cruz do Calvário. Para morrer por nós na cruz. E entregou o seu Filho, Entregou o seu filho. o seu corpo para ser moído o seu seu corpo corpo para para ser em nosso lugar. em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E em tua memória, Em Em tua tua memória. nesta manhã, Nesta manhã. nós comemos, ó Pai, nós comemos em obediência à tua palavra, em obediência o símbolo do teu corpo, ao símbolo do teu corpo. em nome de Em Jesus. nome Em nome de Jesus. Comamos todos, amados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda o teu cálice ao céu, querido. E repita comigo essa oração. Oh, Jesus. Jesus, Oh, Jesus. Jesus, oh Jesus. Este cálice é o cálice da nova aliança. Aleluia, Jesus. Repitamos todos, o cálice da nova aliança. Cálice da nova aliança. Oh Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado. por ter vertido por ter vertido o teu sangue puro Teu sangue puro. na cruz do Calvário. na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, Obrigado. porque o Senhor assim o desejou. Porque o Senhor assim. E esse dia é um dia, Nesse dia tocou esse sangue em mim. tocou esse sangue. Esse sangue vertido por ti Esse sangue chegou na minha vida, chegou na minha me tocou me Me tocou tocou. e me regenerou, e me regenerou. me justificou Me justificou. e me salvou. Me salvou. Aleluia. Aleluia. Eu tenho uma aliança contigo, Jesus. Eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo, Eu Jesus. tenho uma aliança contigo. E essa aliança nunca vai se quebrar. Essa aliança nunca vai E assim como lemos na tua palavra, assim como lemos a tua, estaremos um dia contigo na glória, estaremos um dia contigo na glória, Glória. tomando desse novo vinho, tomando desse novo vinho. Aleluia. que vai ser muito mais saboroso Ser muito mais saboroso do que aquele vinho transformado do que aquele vinho transformado. em Caná da Galileia. É um novo vinho, É um novo um vinho especial. Vinho vinho. especial. E eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu quero dizer agora, Senhor Jesus, Eu quero dizer agora, Senhor, que eu te amo. 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 Eu te amo. Te amo, Jesus. Aleluia. Bebamos todos, amados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Jesus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aonde você estiver aí, a glória começa a glorificar o nome do Senhor. Pai, exaltado Diga o quanto você o ama, diga o quanto você o adora, diga o quanto ele é especial. O sangue do Cordeiro Pascual, esse sangue que passou por cima, por isso você vive. Você não morre, você vive e viverá eternamente. Vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Aleluia. Obrigado, porque o Senhor é amoroso demais. Obrigada, Jesus. Que amor é esse? Aleluia. Que amor é esse? Que nós não conseguimos imaginar o tamanho. Nós queremos te agradecer, sim, Deus, por esse momento tão glorioso de estarmos sentindo a tua presença poderosa Exaltado seja neste o lugar, em todas as casas dos nossos irmãos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe em tua memória. Aleluia. Recebe tudo como cheiro suave a ti, Aleluia. Amém. porque o Senhor merece. Sim, Deus. O Senhor Glória a merece. Deus. Nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. 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 Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amados. Aleluia.
Queremos agradecer a vida do pastor Tiago, que Amém. tremenda mensagem trouxe Glória aos a nossos Deus. corações. Hoje é o domingo da nossa vitória. Aleluia. Vamos comemorar. Curta em família esse domingo, não é? Aleluia. E glorifique e continue sentindo a presença poderosa do Espírito Santo durante Aleluia. todo esse dia. Amo vocês. Estou com saudade tremenda. Tenho sentido falta dessa comunhão com todos vocês. Amém? Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.